Nós vamos fazer agora à tarde uma conversa franca. Uma conversa entre 5 profissionais, onde a gente vai abordar vários assuntos sobre o nosso universo, o universo feminino. Nós vamos falar sobre relacionamento, sobre saúde, nós vamos falar sobre projetos, nós vamos falar sobre família, casamento, namoro. Quantas solteiras a gente tem aqui? Não, vocês só gritaram, não levantaram a mão. Quantas solteiras a gente tem aqui? Então, nós vamos também falar sobre relacionamentos para solteiras. Como vocês podem aprender a entrar num relacionamento sadio. E para isso, eu vou fazer aqui uma breve explicação. Na verdade, eu vou ler o currículo de cada pessoa e vou convidá-las para sentar aqui no nosso cenário. Primeiro, eu queria que vocês recebessem a Bispa Lúcia Rodovalho com uma salva de palmas. A Bispa Lúcia, além de mãe, avó, bispa, psicóloga, especialista em terapia sistêmica, entre outros, vai estar aqui não só como bispa de vocês, mas também como psicóloga e especialista no assunto familiar. Eu queria convidar a doutora Fabiane Berta, de São Paulo. A doutora é formada e residente na Santa Casa de São Paulo. Ela é ginecologista, endocrinologista e especialista em anti-envelhecimento, genérico e longevidade. Quem quer envelhecer bem? Quem precisa aprender, né? Como a gente pode ser um pouco mais disciplinado, o que a gente pode fazer para melhorar. Eu quero convidar a Bispa Lisa Assunção, mãe, apresentadora de TV e bispa. E eu quero convidar a psicóloga hoje, tá, gente? Então, a psicóloga Carla Couto. A Carla é formada em MDR, neuropsicologia, e trabalha há mais de 13 anos com famílias e casais. Além disso, ela tem um trabalho muito legal com mulheres em situação de risco. Então, a gente vai também abordar um pouco esse assunto. Bom, primeiro, boa tarde a todas vocês. É um prazer estarmos aqui para a gente conversar um pouco sobre o universo feminino. Acho que não só a palavra, nem a palestra, como da doutora Caroline, faz a gente aprender, mas na prática a gente também quer receber um pouco mais e escutar o que vocês querem. Então, nessa tarde a gente vai ter algumas perguntas que vocês enviaram pelas mídias sociais, através das pastoras. Nós selecionamos as melhores e nós vamos falar a primeira pergunta eu vou fazer para a Bispa Liz. Bispa, muitas pessoas perguntam como a gente pode conciliar trabalho, casamento, ministério, um cuidado, né, com nós mesmas como mulher. Como é que você faz para dar conta de tudo isso depois de tantos anos de ministério? Apesar de novinha, você já está envolvida no ministério já há muitos anos. Conta um pouco para a gente como você trabalha. Bom, boa tarde a todas. Boa tarde. Então, pastora Analia, o que acontece? Eu vejo muito que a gente precisa estabelecer prioridades, né? Então, uma coisa que eu tinha muito, que eu acho que muitas de nós temos, é querer abraçar o mundo e querer resolver tudo ao mesmo tempo. E a gente vê que isso não dá certo. E eu me sentia muito frustrada com isso, né? Então, eu tentava resolver uma coisa, ia tentando apagar incêndios. E quando eu via que isso não dava certo, aquilo me frustrava, porque eu não conseguia fazer nada, apesar de ter me esforçado muito. Como que eu consigo conciliar hoje meu casamento, minha filha, meu ministério, trabalho, estudo, cuidar de mim, colocando prioridades e estabelecendo rotina? Quando a gente tem agenda, fica muito mais fácil. E comigo dá muito certo quando eu estabeleço as minhas prioridades na semana. Então, eu fecho a minha agenda da semana e aquilo que vai entrando, né, eu vou acrescentando, e isso me ajuda bastante. Então, para mim, estabelecendo prioridades e estabelecendo uma agenda, uma rotina. Aí a gente consegue dar conta de tudo. Por que tem algumas mulheres que conseguem e outras não? Tem 24 horas para todo mundo, né? A questão é a gente poder se organizar mesmo e vai dar tudo certo. Com certeza. A gente conversou bastante em São Paulo sobre esse assunto, que eu acho que esse assunto ele é algo
que atinge todas nós mulheres. Né? A gente tem hoje milhões de afazeres, nós somos mulheres multitarefas. Então, a gente hoje é mãe, esposa, profissional, mulher, amiga, líder. E ainda tem que estar linda. E ainda tem que estar linda o E tempo no final inteiro, do dia ainda tem que comparecer, né? porque a gente se cobra também, né? E aí a gente estava conversando muito, acho que até vocês podem compartilhar um pouco do pensamento de vocês, exatamente sobre o que você falou sobre prioridade. E o problema é que a mulher tem algo que ela já nasceu com, que é a culpa. Né? A Bispa Lúcia falou bastante sobre isso. Então parece que se eu abro mão de algo que aquele momento é humanamente impossível eu fazer, eu já começo a me sentir culpada porque eu não dei conta de fazer como eu esperava. Então, eu acho, boa tarde, né, para todas. Espero que tenha feito um almoço maravilhoso, comido bem pouquinho. Porque aqui a gente vive assim, né? Come pouquinho, né, doutora? Para viver muito, né? Mas enquanto a Alice estava falando, eu estava pensando, quais são as nossas prioridades como mulher, não é? Nossa primeira prioridade, pelo menos para mim, sempre foi meu relacionamento com Deus. Então eu não abro mão desse relacionamento, de ter meu tempo de oração, meu tempo da Bíblia, não é? Então, quando as crianças eram pequenas, era mais difícil, e vocês estão nessa fase. As solteiras, né? Tem o ritmo da casa, mora com a mãe, não é? Mas separe o seu tempo, como a Alice falou, se não tiver agenda, você já se preparou para falhar. Eu sempre falo isso, né? Então a gente começa a apagar incêndio. Então eu começo a Deus, né? Leitura da Bíblia, seu marido, a minha prioridade, pelo menos é o marido, depois vem os filhos, depois ministério, e assim você vai podendo colocar. Então as solteiras, qual é a sua grande prioridade, né? A prioridade, a mesma coisa, é Deus, não é? Segunda prioridade, arrumar o marido, não é? Não tenha vergonha de falar isso. Quem quer casar aqui? Então, isso tem que ser uma prioridade, não é? De oração lá, eu quero casar. Então, para você casar, você não tem marido para cuidar, você tem que cuidar de você, que é casada também, eu não falei, né? Aí você tem que malhar, você tem que cuidar de você. Então, é bem prático, certo, gente? Certo, Carla? Sim, e eu acho que além dessa questão da gente cuidar da agenda, existe uma coisa que a mulher precisa abrir mão, que é o perfeccionismo. Então, algumas mulheres vêm já de histórias, de anos, com a tendência de eu preciso dar conta de tudo e tem que sair tudo muito perfeito. E a gente sabe que a gente está num mundo em que as coisas não são perfeitas. E eu acho que a grande característica da mulher e a beleza de ser mulher é a nossa habilidade criativa. A gente conseguir lidar com o imprevisto, né? E a Bispa Lúcia nos ensina muito isso. A gente ter controle para lidar com as situações de imprevisto. Às vezes um filho que derramou uma comida na roupa e você está prestes a sair. Às vezes alguma coisa que acontece, a Bispa Lúcia ensinava para a gente, sempre falava assim, saia de casa sempre prevendo que alguma coisa pode... Você precisa de um tempo maior. Não saia com seu horário muito ajustadinho. Você precisa de chegar com antecedência nos lugares. Você precisa se organizar para ter uma agenda. Mas se acontecer o imprevisto, saiba lidar com o imprevisto de uma forma criativa, com sem unção. culpa, né? Sem culpa. E sabe o que acontece muito também? Com essa situação da mulher ser multitarefa, a gente tem visto muitas mulheres, a doutora até pode falar sobre isso, que estão ficando mais ansiosas. E a ansiedade vem porque, meu Deus, amanhã eu tenho que fazer isso. Então, à noite, a gente já está ali, sofrendo e pensando no amanhã. E eu falei em São Paulo algo que eu acho que é interessante compartilhar com vocês, que a gente, às vezes, esquece que eu tenho uma prioridade maior naquele momento de vida. A vida é um ciclo. Então, eu tenho o meu momento solteiras, aproveite esse momento de solteiras. Curta você ter tempo para você, curta você ter tempo para suas amigas. Quando você casar, você vai ter tempo para você, mas você também vai ter que dividir o seu tempo com o seu marido. E quando vem os filhos, aí mais ainda, né? E aí vai. Então, Lia, nisso aí, antes da Fabiane falar, tem um estudo recente que saiu agora
um estudo americano mostrando que as mulheres que estão fazendo em 2020 40 anos estão frustradas. Então eles falam assim, o engano do feminismo. Então enganaram a mulher de que se ela tivesse a carreira dela, se ela corresse atrás dos sonhos pessoais e esquecesse, não ligasse para esse negócio de família, ela podia ser feliz. E chegaram à conclusão que a mulher está fazendo, estão com 39 anos, vão fazer 40 e estão super frustradas. Por quê? Porque elas não conseguiram formar família. São excelentes profissionais, mas não conseguiram ter um marido, ter filhos, que é o que fica para a sua velhice, gente, não é? É o que acompanha. Então, vocês ainda solteiras, têm essa pressão também, eu tenho que ser o máximo no meu trabalho. Não, querida, você tem que ser aquilo que você consegue ser. Não abra mão do seu desejo de casar, por isso que eu falei quantas querem casar, isso é importante, ter o marido, ter a casa, Deus nos criou para isso. As feministas me matam, né? Mas foi provado por esse instituto que elas estão erradas. As mulheres que embarcaram nisso estão frustradas. Então, não deixe que ninguém frustre o seu sonho. Amém? Viva aquilo que Deus... E a igreja ensina muito isso, né, doutora Fabiana? Boa tarde, amadas. Pronto. Então, bispa, uma coisa interessante sobre a ansiedade... O que acontece? A mulher multitarefa, ela acaba se cobrando em todos os âmbitos, o profissional, o pessoal, a mulher em si e com os relacionamentos, família, filhos e tudo. O grande viés é que a ansiedade é a projeção do que você precisa fazer da sua lista de situações e circunstâncias que você precisa seguir no dia seguinte ou durante a sua vida. E as mulheres acabam perdendo a sua própria essência, porque elas projetam o que elas querem ser, mas elas esquecem de buscar o que elas realmente são. E aí, quando você acaba projetando esse tipo de situação, você se perde. E aí que entra a falta da prioridade. Como é que faz tudo isso? Primeiro, realmente, nosso relacionamento com Deus. Solteiras, casadas, como a bispa falou. E a segunda é, qual é a minha essência? Né? Como eu sou como uma mulher? Eu preciso me respeitar e saber os meus limites e saber compartilhar com quem está ao meu redor o que realmente eu preciso projetar no meu dia. Aí a gente consegue fazer um balanço, um equilíbrio na nossa vida de todas as formas. E aí eu acho que a gente pode entrar já na segunda pergunta. Só um minutinho, gente, só para vocês saberem, a doutora Fabiane, tem quantos anos você está na Sara? Vai fazer 3 anos. 3 anos. É uma evangelista, viu, gente? Esse mês ela mandou 9 pessoas para o Revisão de Vidas. Esse ano já foi quantas? 16 pacientes, 16 agora mais 8. pacientes, mais 8. Então, uma salva de palmas, quer dizer, ela é uma profissional e consegue tempo também para ser uma evangelizadora. Isso é maravilhoso. Obrigada, é um amor, é uma coisa que sai... A gente faz com o coração, né? Você vê que a pessoa está na sua frente e às vezes não é a ciência, ela precisa te ouvir, ela precisa ter um direcionamento que às vezes, muitas vezes por ser recém, né? Eu tive essa experiência um dia com o maior amor, eu conto o meu testemunho para vocês, mas eu estive em Israel na minha conversão, no meu batismo foi em Israel, foi muito legal, mas... realmente, ter o amor mesmo pelas pessoas, e é uma delícia, e as pacientes precisam, não os pacientes, as pessoas, eu acho que independente da nossa profissional, do que a gente faz, olha para o outro com acolhimento, o que você precisa saber o que a pessoa, a gente fala, é o meu mundo, o seu mundo e a realidade, a gente precisa saber a linguagem da pessoa para poder compartilhar melhor. Bom, eu acho que a segunda pergunta tem tudo a ver com o que a gente está conversando, que vocês querem ouvir um pouco sobre mudança de ciclos. Eu até falei, né? A vida é um ciclo e a gente acaba passando por momentos. Não tem o momento da adolescência, do novo jovem, do jovem adulto. Aí vem o pai, a mãe, o avô, né? E aí quando saber que acabou e como saber qual caminho é realmente novo? Eu queria que a Carla respondesse isso para nós. Como é que você, como psicóloga, consegue passar por uma paciente, por uma discípula, que realmente ela está tentando algo que ali já se esgotou, né? Aquele ciclo realmente acabou e a pessoa às vezes não percebe isso.
Ela está naquela busca ainda de Até algo. namoros que acabam, né? E a pessoa fica tentando manter, né? Em relação aos relacionamentos, uma das coisas que eu costumo dizer muito no consultório para as pessoas é: relacionamento é troca. Então, quando a troca já não é mais saudável, quando a pessoa já não te acrescenta e você não tem acrescentado, mas o relacionamento está desigual, você precisa perceber que acabou. Então, cada área na nossa vida tem uma função. E eu percebo muito os ciclos, o início e o final dos ciclos, com as funções em que eles têm nas nossas vidas. Então, o estar na casa dos pais tem uma função, tem um propósito. E aí a gente entra no propósito de vida. As pessoas precisam saber qual é o propósito de vida delas. Se elas não percebem o propósito de vida delas, elas vão ficar repetindo situações nas suas vidas e esse propósito vai se perder. A pessoa vai perder o tempo, vai ficar frustrada, como a Bispa Lúcia colocou. O fato das pessoas não saberem para o que elas servem, para o que elas são de verdade, faz com que elas não identifiquem qual é a função daquele ciclo na vida delas e não percebem o início e o fim. O relacionamento é um deles. Então, e naturalmente Deus começa a nos chamar para viver outras coisas. Ele começa a nos desafiar. Você que é cristã, que está numa célula, eu te desafio, se você não estiver, a estar numa célula. Quando você está numa célula, não existe lugar onde você vai receber mais desafios, de você poder ser chamada a viver outras coisas. E Deus faz isso com as nossas vidas. Todas as vezes que você percebe um novo desafio na sua vida, talvez seja o momento de você perceber que está um estalo, que você precisa caminhar para uma outra etapa na sua vida. É interessante porque a Bíblia nos ensina isso, né? Salomão fala que há tempo para tudo, para todas as coisas debaixo da terra. Então nós temos que ter essa sensibilidade de saber. Uma coisa que acontece muito, né? Eu vivi recentemente essa experiência, recente não, já tem 10 anos que minhas filhas casaram, mais de 10 anos, 15 anos. Eu faço 16 Não, nem fala, 16 anos. Para mim foi ontem que elas saíram de casa, né? Mas eu lembro daquela sensação de vazio. O pessoal fala muito do ninho vazio. Aquilo ficou, eu tive que fazer o luto das minhas filhas solteiras, deixar elas irem, mas o que fez diferença para que eu pudesse fechar esse ciclo foi meu relacionamento com meu marido. Então eu quero inclusive alertar você que é mãe de filhos aí, não importa a idade. Às vezes as mães, quando têm filhos, esquecem que elas são esposas. E elas começam a dedicar tanto para os filhos e esquecem do marido. Lembra que os filhos vão embora e não olham para trás. Tá, gente? É a vida. Eles precisam fazer isso. Se eu não tivesse seguido com a minha vida, vocês sabem que minha mãe faleceu tem 15 dias. Eu estaria lá, estou triste ainda, estou fazendo o meu luto, mas eu sei que ela cumpriu o ciclo dela. Não é? E hoje eu não tenho mais mãe, é horrível pensar nisso, mas eu sei que eu tenho um pai, não é? Maravilhoso, e Deus me dá outras mães, né? Que são minhas amigas, meus relacionamentos. Então, é muito importante a gente viver cada ciclo da gente com intensidade e saber o momento que eu estou vivendo e saber fechar esse ciclo. Por exemplo, às vezes as pessoas estão na hora de se aposentar, mas ela não consegue. Por quê? Porque o trabalho não é um trabalho, é a vida dela, é o que ela é. O trabalho não pode ser o que você é. O trabalho não pode te definir. Então, você tem que pensar muito nisso. Então, chegou o tempo da aposentadoria, eu vou me aposentar e vou fazer outras coisas, vou mudar esse momento. É interessante, Bispa, porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de se reinventar. E é por isso que elas ficam repetindo o mesmo ciclo. Porque é muito difícil você entrar numa nova etapa da sua vida, né? Então, a palavra de Deus fala que Deus tem novidade de vida para nós, né? Então, Deus tem novidade de vida para você. Então, eu acho que é interessante, dentro do que a Bispa Lúcia, né, do que a pastora Carla falaram, trouxeram, pensa, o que está velho na sua vida que você precisa reinventar? Porque enquanto você
você não abrir espaço para o que é velho sair, o novo não chega. E a gente precisa abrir espaço para o novo. Deus tem coisas novas para você. Só que isso vai depender da sua decisão, de você buscar isso e de você se reinventar nessa nova fase da sua vida. Com certeza. E eu só queria complementar para a gente passar para a próxima pergunta. Acho que o que a Carla, a Bispa Lúcia e a Bispa Liz falaram tem uma sintonia, né? Uma congruência. E principalmente, resumindo tudo, acho que a gente tem que pensar no propósito da mulher. Então, o ciclo de vida também está ligado quando eu sei quem eu sou, quando eu sei o meu propósito. Por que eu estou aqui? Por que eu acordo todos os dias de manhã? O que me motiva? Porque se o que te motiva só é os seus filhos, quando os seus filhos forem embora, você vai entrar numa depressão. Se o que te motiva só é o seu casamento, então isso tudo, ele é uma construção. Nós somos, é como uma rede, né? Ela vai sendo interligada uma à outra. Mas eu primeiro tenho que estar bem como mulher. Então, se eu não estou bem como mulher, como ser humano, como pessoa, eu não consigo dar o apoio que meu marido que precisa, que as minhas discípulas precisam, que as minhas amigas, que a minha mãe, que a minha irmã, que os meus filhos. E aí eu começo a responsabilizar os outros por várias coisas. Aí não dá certo algo, a aposentadoria chega e ela começa a responsabilizar o marido ou outras coisas, porque ela fala, ai, mas eu não posso parar de trabalhar, porque meu marido não faz companhia para mim, o que eu vou fazer? Então ela tem que primeiro, quem sou eu? Né? A gente já discutiu isso bastante em outros congressos. E só para fechar o que a Alice falou, que eu achei muito interessante, sobre entrar o novo, existe uma dinâmica que vocês podem fazer, e isso é física, né? Todo mundo sabe que o nosso bispo é físico quântico, então todo mundo aqui acredita muito nessa coisa da física. E existe uma pesquisa que fala que para você abrir um novo na sua vida, você pode começar dentro da sua casa, abrindo o seu guarda-roupa e tirando algumas coisas que você não usa mais, desapegar daquele ciclo, daquele momento. Aí entrando em coisas mais da mulher, às vezes a gente tem uma roupa que a gente usou quando a gente tinha 15 anos e tal, e eu tinha um corpo e me servia, e eu sou apaixonada. Não, essa é maravilhosa. Aquelas coisas que a gente compra para quando emagrecer. E quando Alguém isso já não fez existe, gente. Compre roupas que sirvem você hoje, para você aproveitar hoje. Mas eu quero ter um objetivo, eu quero ter uma meta, mas coloque a meta não comprando uma calça 36 e você usa 42. Quem já viu isso? Aí deita na cama, faz aquele esforço pro zíper fechar e ainda sai de casa brava porque fala que a calça está apertada. Então, se despeça, sabe? Da mesma maneira que a gente acha que deve se despedir dos filhos, eu imagino, a gente também tem que despedir de fases que a gente viveu. E isso faz parte. Quando você abre o espaço no seu armário, o novo entra. Como é que você vai ter condições financeiras de comprar algo novo se seu armário está completamente cheio e nem cabe mais Lia, nada? você está falando de uma coisa que a terapia familiar, a gente fala muito sobre isso, que são os rituais. A nossa sociedade perdeu os rituais. Ritual dos 15 anos, rituais quando a pessoa faz 18 anos, ritual do casamento. Não se faz muito. Hoje as pessoas quase que faz tudo no automático. Então, se você não tem um ritual, você não fecha o ciclo. Então é importante que os rituais aconteçam, né? Então, isso que a Lia falou é um ritual. Sim. Não é? Por exemplo, vai entrar 2020. É bom ter um ritual para deixar 2019. Eu não quero levar 2019 para 2020. Vocês querem? Não, eu quero 2020 com coisas novas. Então você precisa saber se despedir de 2019. Tem uma coisa muito interessante que eu vou correlacionar com a saúde. Eu falo que geralmente a saúde, a palavra saúde, a gente pode transformar ela em projeção. Eu tenho a projeção de ter uma saúde física, uma saúde emocional, corporal, mas a saúde também implica em o que eu quero, como que eu me projeto daqui 5 e 10 anos, qual é o meu maior sonho, o que me motiva a acordar todos os dias. Isso faz parte de uma saúde no geral. E quando você falou dos rituais, uma coisa que, para tentar, de alguma forma, você trazer o novo na sua vida com mais segurança, com mais determinação, é quando você começa a praticar a gratidão do que você já tem. Eu já tinha falado lá em São Paulo.
tem uma dinâmica que vocês podem fazer que é super legal agora, até o finalzinho do ano. Faz uma caixinha e todos os dias vocês colocam um bilhetinho agradecendo tudo que Deus e o que vocês conquistaram na vida de vocês até hoje, de 2019. Toda a sua caixinha, todo dia, Deus, obrigado por o que você me deu. Deus, obrigado pelo que eu conquistei. Olha, muito obrigada. E você, conforme vai criando a gratidão, você começa a ter a percepção de que você tem a segurança. Poxa, eu já conquistei tudo isso, eu já consegui viver isso, eu superei meus objetivos. Aí eu falo, agora eu vou para o novo, porque eu tenho a segurança que eu estou sendo uma nova mulher, eu estou conquistando os meus novos objetivos. A caixinha da gratidão. E faz de 2020 também, pintando os sonhos de 2020, né? Bom, agora a gente vai, doutora, a pergunta agora é para você. Eu acho que todas nós passamos por isso todos os meses. Como lidar com a TPM? Quem tem TPM aqui? Quem já avisa o marido, a mãe, já falou, olha, não fale comigo hoje ou essa semana, porque eu não estou bem. E às vezes a gente não percebe o tanto que a gente está chata e a gente não está uma boa companhia. E isso é algo físico, né, doutora? Então elas perguntam, como é que a gente pode lidar melhor com a TPM? E existe um desequilíbrio real. E isso afeta a vida de todas as mulheres. O que você pode dar como médica, como especialista nessa área? Olha, olhando esse ginásio com esse monte de mulher, todo mundo aqui está quase 80% de TPM, né? Mas a TPM eu sempre pergunto, eu falei, a gente nunca pergunta para nós mesmas, a gente pergunta para quem está do nosso lado. A gente pergunta para o marido, a gente pergunta para a mãe, para os filhos, né? Para o futuro namorado, coitado, tem que olhar a mulher na TPM, porque aí ele vai ter a convicção que vai ser a esposa dele no futuro, né? Mas a TPM, gente, pelo próprio nome, já fala tensão pré-menstrual. A gente já fica no movimento mais tenso, chegando perto do momento que a gente vai menstruar, porque tem as variáveis hormonais também. Então, eu brinco, vou colar um pouquinho do que a gente bateu um papinho em São Paulo, porque nós somos 3 mulheres no mês. Então, não basta ser uma, nós somos o pacote com 3. Então, imagina quem está do nosso lado. Então, nós temos 3 fases muito interessantes ao longo do mês. E elas são condicionadas pelos nossos hormônios. Então, muito rapidinho, a gente tem 3 hormônios. A gente tem o estrogênio, acho que todo mundo já ouviu falar um pouquinho, que é o hormônio mais feminino, o hormônio que trabalha muito a imunidade da mulher e também trabalha muito a sensação de bem-estar no sistema nervoso central. Porém, ele é muito interessante que a gente sabe quando a mulher está no estrogênio, quando ela começa alguma coisa. Então, assim, eu vou começar a ler um livro. Academia, então, é na fase estrogênica. A gente vai para a academia, a gente vai fazer dieta, a gente corta o cabelo. Se matricula na academia, começa a dieta, tudo ela vai... Amanhã eu começo. Amanhã é a fase estrogênica. Conforme vai passando o período, né, do meio do ciclo menstrual, onde a mulher tem o período fértil, ela está um pouco mais embebida na testosterona, que é um hormônio que traz uma feminilidade muito, muito elegante na mulher, um bem-estar, uma autoestima. Você pode estar toda descabelada no pijama, mas você olha no espelho e fala, gente, eu estou me achando. Então, a gente já sabe que a testosterona está por ali. E o finalzinho do ciclo é a progesterona, que é um hormônio que deixa a gente um pouquinho incomodada, né? Porque a gente fica mais inchada, fica mais chorosa, a gente acha que passa um comercial na televisão, a gente fica chorando, né? De repente o marido pergunta, por que você deixou isso aqui? Aí você chora, porque ele acha que ele está brigando com você. O filho não pode perguntar nada, porque ele fala, mãe, o que é que está acontecendo? Não está acontecendo nada. Acontece isso com vocês, gente? Sim! Ah, achei que era só lá em casa que tinha isso. Tem um grupinho ali que só levanta a mão. Aquele grupinho tá... Eu estou olhando aqui que tem uma fase de TPM ali no grupinho. Mas é muito interessante. E para a gente melhorar a TPM, claro, a gente tem que ter uma boa alimentação. Coisas que médicos vão falar, eu sei que vocês não gostam às vezes muito de ouvir, mas a gente gosta de ter uma boa alimentação, uma rotina de atividade física, porque acalma os nossos hormônios, né? Fabiane, só uma coisa. Os homens costumam dizer, eu ouvia muito em consultório, doutora, me ajuda, minha mulher está louca. Aí eu já imaginava, ela deve estar de TPM, né? Não. Mas isso acontece? Eles chegam no consultório, doutora, eu quero prender o leão dentro da jaula. Falei, tranca no quarto. Ou vamos equilibrar esses hormônios, porque a gente fica muito vulnerável. E uma coisa interessante,
Quem já tem uma tendência para passar por um momento mais de ansiedade, um momento mais de estresse, até uns sinais de deprê, a gente potencializa isso. Então, a TPM vem aí com em torno de 150 sintomas. Então, é muito difícil a gente identificar o que está acontecendo com a gente. E é verdade que quando a gente está de TPM, na mulher, a gente tem vontade de comer mais chocolate, dá um pouco mais o apetite da mulher está mais voltado para isso, porque quantas de vocês já falaram, hoje eu mereço chocolate porque eu estou de TPM? E funciona? Você acha que ou é algo mais emocional nosso? Na verdade, o chocolate, gente, vamos lá, não é para pegar no pé da letra, né? Mas o chocolate, ele ajuda sim, porque ele traz uma sensação de bem-estar. Bem simples falando, ele dá uma sensação de serotonina, de bem-estar. Então, você alcança uma ativação no sistema nervoso central realmente de bem-estar. Mas, gente, é um pedacinho, não uma barra por dia, não é uma caixa por dia. Não é a caixa, não é a barra de chocolate, né? Só um pouquinho. É um pedaço. É difícil a gente controlar, né? O problema é que passou a TPM, vai entrar o estrogênio, né? Doutora, eu tô gorda, tô inchada, eu comi horrores. Eu falei, o que aconteceu? Uns 15 dias atrás, aí eu vou lá, data da última menstruação. Senhora, ela estava menstruada. A gente já sabe que vai começar o estrogênio agora. E tem ainda uma complicação que nós tocamos em São Paulo, que quem aqui tem irmã em casa? Quem tem irmã, além da mãe? Pois é, a tendência é quando tem 2 ou 3 mulheres na mesma casa, é que elas fiquem menstruadas na mesma data. É verdade, a gente tem o marido, o pai, né, doutor? Fala disso pra gente. É verdade, me perdoe. Quando a gente está num ambiente, numa casa, onde tem outras mulheres, nós temos um feromônio que é liberado nesse período de ciclo menstrual. Na verdade, não é são alguns. E eles entram numa sintonia com o feromônio de uma outra mulher. Então, o que acontece? O ciclo menstrual começa a ser repetidamente junto. Então, imagina uma casa onde tem um homem e 3 mulheres. Não conheço nenhum exemplo desse. Vamos comprar uma passagem, esse homem vai viajar todo mês nessa data a trabalho para não enlouquecer, né? Esse homem, ele já sabe até como usar um absorvente. Ele vai, filha, você usa assim, tá? Ele usa esse aqui, orienta de uma forma melhor. Mas é difícil, porque as mulheres, imagina a sinergia de algumas mulheres juntas, numa TPM, numa irritabilidade. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque pode ser até agressivo o nosso comportamento com a pessoa que está ao nosso lado. E o que você sugere, Fabiane, da pessoa, por exemplo, eu sei que muitas mulheres não acompanham o ciclo, né? E aí não sabe, o marido é que avisa, né? Você está entrando, ou um namorado, né, no caso. Tem vários aplicativos super legais que vocês podem baixar no celular e eles vão contando os dias e a gente já sabe. Tem uns que fazem até sinalização. Já está entrando a TPM, você já sabe. Então, o seu celular você põe para programar. O próprio aplicativo te indica. E aí a gente pode tomar medidas ao longo. Poxa, já que eu vou ficar de TPM, eu fico um pouco irritada. Aí você vai ser preditivo, né? Exato. Vai prever um problema já, que é algo que a gente também não faz hoje em dia, né? A gente não prevê, que é o seu trabalho, né? Prever um bom envelhecimento, trabalhar com prevenção, né? E você pode sinalizar as pessoas, olha, eu vou entrar na TPM, e você também pode começar, poxa, já que eu vou entrar e eu não quero ficar tão uma forma desarmoniosa com os meus amigos, com a minha família, eu vou me precaver, vou comer um chocolatinho pouquinho, vou fazer uma atividade, vou fazer alguma coisa que eu possa relaxar a cabeça e poder ficar mais harmonioso em casa. Ótimo. Bom, agora a pergunta a gente vai direcionar ela para a Bispa Lúcia, claro que todo mundo pode compartilhar. Bispa, qual é o verdadeiro sentido da submissão da mulher? Difícil essa, hein? Bom, gente, vamos começar pela palavra, né? Interessante porque muitos casamentos que eu tenho feito, as noivas pedem para fazer aquela parte dos votos. E a maioria não coloca submissão. Prometo ser submissa, né? Por quê? Elas às vezes me falam, eu não vou prometer algo que eu não vou conseguir fazer. Mas ela tem esse pensamento porque ela não entende o significado da palavra.
No grego, submissão vem de submarino, é você estar debaixo, no sentido de estar junto em uma missão. Então a submissão é o homem e a mulher juntos, não é? Onde a mulher está junto com ele, tá? Cumprindo uma missão. Então é difícil para a mulher ser submissa se eles não têm uma missão em comum, não é? E hoje a gente sabe que o Brasil, pelo número de feminicídio que tem, tudo, ainda é um país muito sexista, né? Muito voltado ao homem, aquela coisa de homem, de macho, tudo, e isso dificulta, mas eu quero dizer para vocês, eu nunca tive problema com isso. Eu sei de uma coisa, pela palavra de Deus, o homem é a cabeça do lar. E gente, eu vou confessar uma coisa para vocês, eu nunca quis comandar minha casa, porque é muita responsabilidade. É muito bom, mulheres, cadê as casadas? Deixa eu ver vocês. E solteiras, aprendem isso. É muito bom ter um marido que vai ter a palavra final. Porque você já pensou se a palavra final fosse nossa, o tanto de confusão que a gente ia arrumar? Porque a gente arrepende de tudo, né? A gente sente culpa, e o homem não, o homem não tem essa variação emocional. Então, submissão é estar junto com o meu marido, cumprindo uma missão. A Carla está com filho, você está com filha, Analia, então eu estou junto com meu marido, criando meus filhos, não é? E sabe uma coisa que eu aprendi muito na minha vida, é que o seu marido sempre quer o melhor para você. Não é? Então uma coisa muito ruim é quando o casamento vira uma competição. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Então casamento não é um competindo com o outro, é um complementando o outro. Amém, casadas? Você complementa o seu marido. Então não significa submissão que ele vai ter domínio sobre você. A Bíblia não dá essa base. Eu não sei quantas assistiram o meu podcast com o Bispo Rodovalho sobre mulher no ministério. Quem assistiu? Só isso? Vai lá, entra no podcast no Sara Play. Vai no Sara Play para você entender melhor sobre isso, né? Sobre a posição da mulher. Então, muitas vezes, eu não sei o que vocês acham, a mulher recua muito, porque ela não entende o que é submissão. Então, eu não posso falar nada, eu não posso dar minha sugestão. Não, você deve dar sugestão, lembrando que a palavra final é dele. Né? Ele vai decidir, e nós às vezes temos muita dificuldade com isso, porque a gente é prática, né? Então o marido, você fala com ele, bem, vamos viajar esse ano para a praia, ele fala assim, tá, eu vou orar, e essa oração não acaba nunca. Será que é só lá em casa? Não acaba nunca. E aí, bem, tô orando. Aí o final do ano chega e não foi decidido nada, né? Então você fica nervosa, não precisa nem estar de TPM para ficar nervosa com isso. Porque a mulher gosta de preparar tudo no início do ano. Você é assim? No início do ano você já prepara tudo. Então, submissão não tem uma conotação de estar numa posição abaixo. Deus criou a mulher para estar ao lado do homem. Quero ouvir um amém. Você foi chamada para isso. Por isso a nossa terra acredita que a mulher pode ser bispa, a mulher pode ser pastora, a mulher pode liderar. Agora a mulher não lidera o marido. Amém, mulheres? Se os homens estivessem aqui, eles estavam dando pirueta, né? É verdade, a Bispa Lúcia falou algo muito interessante, que é a questão do feminicídio, e algumas pessoas perguntam, né? Eu trabalho no Ligue 180, que é uma central de atendimento às mulheres, e infelizmente hoje é a nossa realidade. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres, onde mulheres mais morrem, onde existem relacionamentos muito abusivos, e é tão interessante a gente fazer a comparação, porque a faixa etária das mulheres que sofrem mais violência hoje está entre 24 e 45 anos. Mas o que as pesquisas têm mostrado é que a violência tem começado a acontecer em relacionamentos muito mais novos. Então a faixa etária das adolescentes que têm sofrido violência dos namorados, de relacionamentos elas chamam, né, de rolinho, de casinho,
com os namorados na rua tem aumentado muito, e o governo tem começado a se preocupar com isso, porque isso tem se tornado um problema de saúde pública, porque ela vai para o hospital, ela precisa de ajuda, e o que a gente não tem percebido é que esse relacionamento abusivo acontece muitas vezes quando a gente não tem essa noção de princípio, quando a gente não tem essa noção de um relacionamento saudável, quando eu começo a entrar num relacionamento de disputa, e aí muitas vezes o homem usa a força física, porque estruturalmente o homem é mais forte, fisicamente, e aí ele usa da força física para impor a vontade dele, e é muito difícil porque ele acaba julgando, trazendo um julgo para essa mulher. Interessante, Carla, porque o Instituto Mackenzie de São Paulo soltou uma pesquisa que é alarmante. Diz que 33, 34% dos feminicídios acontecem em lares cristãos, gente. Cristãos, então pessoas que frequentam a igreja e acabam as mulheres sendo vítimas de um marido assim. Por quê? Eu fui atrás disso, fui conversar com muita gente, a gente começou a perceber que tem as igrejas, né, que impõem para a mulher essa submissão. Então o marido chega, às vezes está desviado, tal, chega em casa bêbado, bate na mulher, aí ela vai reclamar para o pastor fala o quê? Cala a boca, fica quietinha, é melhor ele do que você sem ele. E isso a mulher vai acostumando, gente, na vida se acostuma com tudo. Da primeira vez que ela apanha, ela fica nervosa, quer dar parte, mas aí quando alguém fala para ela, você deve ter merecido, você fez alguma coisa, e nós conversando, indo atrás, eu pesquisei muito sobre isso, acaba que a igreja não tem dado esse apoio para a mulher, não é? Fortalecida a mulher, porque a mulher que deixa o homem bater, ela não se dá o respeito, começa por aí, vocês concordam? E aí eu acho que começa muito do início de um relacionamento. De um relacionamento, no namoro, as solteiras. Exatamente. Homem que fica te ligando, te controlando. Te controlando 10 vezes por dia, corre dele. É chamado de stalking, né? Ele tem tudo para ser um abusador no futuro. E aí a gente vai até entrar na outra pergunta, Bispa, que acho que está totalmente voltado com isso, como é que eu posso sair de um relacionamento abusivo? E aí eu acho que a questão eu estou num relacionamento tóxico. Depois da palestra da doutora Caroline, a gente conseguiu compreender cientificamente o que acontece no nosso cérebro quando nós temos pensamentos tóxicos. Imagina você ter pensamentos e sentimentos, porque quando eu penso, eu sinto e eu ajo. Na verdade, aí eu escolho. E a questão às vezes eu não me acho que eu estou errada, mas de tanto ouvir da pessoa, você não presta, você é burra, você não sabe, cala a boca, você não sabe de nada, eu acabo esquecendo de quem eu sou, como a gente falou no começo, e acredito no que o outro está dizendo de mim. Então a minha versão é a versão que o outro vê, não a que eu sou. E aí o outro começa a vir com um poder sobre mim que eu acabei dando para ele. Peraí, você não pode dizer quem eu sou, só eu posso dizer quem eu sou, né? E isso vai gerando uma insegurança, e acredito, né, Carla, você que vive isso todos os dias, vai vendo que o relacionamento abusivo começa por aí, e a mulher vai aceitando. E aí a Bispa Lúcia falou isso maravilhosamente bem. Se você já está no relacionamento abusivo, no namoro, termine o namoro, não fique presa numa carência. Eu não vou encontrar mais ninguém. Você merece o melhor. Você não merece qualquer pessoa do seu lado para ficar solteira. E é para melhor ficar com alguém sozinha, né? É melhor sozinha que mal acompanhada. Já diz essa... Acho que a Carla pode falar sobre isso, mas o que a gente vê nas pesquisas, Carla, é que aquela mulher que é assassinada pelo companheiro, pelo marido, ele assassina depois que ela toma posição de pôr o limite para ele. Normalmente é isso, né? As pesquisas mostram que a taxa de feminicídio acontece quando a mulher tenta sair desse ciclo de violência, quando ela toma uma atitude em direção de sair desse ciclo de violência. O ciclo de violência, que a gente chama de ciclo, ele começa com a violência física, passa pelo estágio de lua de mel ou arrependimento,
Em alguns momentos a gente escuta muito o homem falando: não, eu perdi a cabeça, esse não sou eu, me perdoa, você precisa ficar comigo, você precisa estar aqui comigo para eu poder mudar, você vai me fazer uma pessoa melhor. E ele joga essa responsabilidade para a mulher. E aí então, depois desse período de lua de mel, volta e o início de um relacionamento abusivo e violento novamente. Quando a gente fala de um ciclo só pode ser quebrado muitas vezes quando a gente pede ajuda, quando a gente tem uma pessoa de fora para nos ajudar, muitas vezes para nos fortalecer e dizer: olha, você não está sozinha, você pode ter uma vida melhor, ter um relacionamento que não é abusivo. Ontem eu estava pregando inclusive sobre isso, e quando as mulheres passam por esse ciclo de violência, elas falam: eu não posso, eu não vou conseguir ter alguém que me ame, eu não vou ter um outro relacionamento, que é o que a pastora Analia estava falando, das meninas que não conseguem deixar esse relacionamento abusivo. E enquanto eu estou falando do eu não posso, eu não dou conta, eu não vou ser feliz, eu estou falando de mim, e eu tiro Deus do centro. Mas quando eu falo: em Deus eu posso todas as coisas, em Deus eu posso ser fortalecida, quando eu coloco Deus no centro das coisas e eu peço ajuda, eu consigo sair desse ciclo de violência, e eu consigo reconstruir, ressignificar a minha vida e transformar a maldição em bênção. Amém? Bom, eu acho que vamos entrar numa pergunta que também tem muito a ver com essa questão do sentimento da mulher que também está se sentindo já triste, ou um pouco talvez desesperada, e aí começa um sintoma de ansiedade, vem a depressão. Hoje a doutora explicou muito bem que, na verdade, as doenças físicas são doenças emocionais. Então, se eu tenho depressão hoje, ou se eu estou vivendo a depressão, acho que é melhor falar assim, é porque eu tenho algo dentro de mim que não está de acordo com o que eu nasci para. Deus te fez de uma forma, com um potencial, com uma habilidade. Eu não vivo de acordo com aquilo, vem a tristeza, eu não sou quem sou, eu sou alguém para... Como a Bispa Lúcia pregou, eu uso máscaras, Então, estou usando a máscara de vitimização, estou usando a máscara para agradar os outros, falo sim para todo mundo e acabo me desagradando. Então, eu queria que a Bispa Lúcia e a doutora falassem um pouco sobre a depressão. Como é que a gente pode perceber o início da depressão? Bom, a depressão começa com tristeza, E geralmente, hoje ficou muito banalizado a questão da depressão. Às vezes a pessoa tem uma tristeza, é bonito falar: estou deprimida, E aí já vai para o médico, já vai para o psiquiatra, já começa a tomar remédio. E o que eu aconselho é, quando você começar a ficar triste, pergunta para você, no seu momento de oração, na sua conversa com a sua pastora. Nós na Sara temos uma bênção: você tem cobertura, você tem alguém que ora por você, você tem alguém que você pode ligar, ou pelo menos deveria poder ligar e falar: olha, eu estou triste, o que aconteceu? Por que você está triste? Se você não buscar, gente, o porquê dessa tristeza, aí o que vai acontecendo? O seu organismo vai se debilitando, porque tristeza gera tristeza. Aí as pessoas chegam para você e perguntam: você está bem? Sim, eu estou bem. Não, eu não estou bem. Eu preciso falar. Uma coisa que é muito importante: por que terapia funciona, gente? Porque a pessoa fala e alguém escuta. Só por isso. Às vezes nós damos uma tarefa, não é, Carla? Você dá uma tarefa e tal, mas o que você faz? Você aceita aquela pessoa como ela é. Então eu cansei de ter casos de pessoas já diagnosticadas com depressão, com ansiedade, e ela estava passando um momento de tristeza, um momento de ansiedade. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Sim, depressão existe, mas não adianta tomar remédio sem saber por que essa tristeza começou. Aí vocês podem me ajudar. Uma coisa interessante, Bispa, acho que você pode até me ajudar mais pela sistêmica, mas toda vez que a gente fala da depressão, e eu estou falando aqui do olhar do médico, as pessoas têm, o médico ele tem a mania de te dar um diagnóstico, ele te dá um negocinho que chama CID,
que é o código da identificação da doença. Mas eu falo que a depressão, sim, ela existe, mas ela precisa passar por um processo até ela existir. Porque você passa por um período de chateações, de tristezas, como a bispa falou. E uma coisa que é interessante, a saúde, eu vou te dar um exemplo. Nós temos o nosso sistema nervoso central e nós temos apenas, gente, 5 a 6% no máximo de conhecimento do nosso consciente. 90% a gente não faz a menor ideia porque é no nosso estado de inconsciência. A grande oportunidade de você enxergar isso é que é seu inconsciente a sua totalidade. Você não domina. Então, muitas coisas que te expressam, o seu corpo está expressando, é pelo seu inconsciente, que está lá na causa. E quando as pessoas hoje falam, poxa, eu estou deprimida, estou tomando remédio, as pessoas não buscam a causa, elas vão direto na consequência. Porque em buscar a causa, às vezes pode confrontar com a nossa realidade. Então, isso no mundo hoje, né, de uma forma muito disseminada. E puxando o assunto do relacionamento, para fazer uma ponte, as pessoas fazem com a gente o que a gente permite. E a segunda situação é, o medo da gente ficar sozinha, mulheres, nos traz relacionamentos ruins. A partir do momento que a gente não tem um amor não só próprio, mas a gente não tem um controle das nossas emoções, a gente deixa que aquilo falhe a flor da pele. E isso traz muito os nossos sintomas de ansiedade e depressão. As mulheres hoje, por pouco, já estão ficando muito debilitadas emocionalmente. Eu sei que eu estou diante de pessoas, né, que sabem muito mais que eu, mas eu vou dar um exemplo bem simples. Maria, uma menina simples, ela tinha uma diferença ali da sociedade dela, se eu não me engano, em torno de 16 anos, numa adolescência. Vocês já imaginaram a situação dessa menina? Vamos imaginar Maria como uma mulher. Essa mulher, menina, recebeu uma notícia que ela estava grávida. Só que ela nunca teve um ato, algum relacionamento com outro homem. E ela tinha que contar isso para os pais, para o marido, e para ela aceitar como é que eu estou grávida numa situação completamente que eu nunca vi. Vocês já imaginaram como que foi a cabeça dessa menina? Como é que foi passar para ela, passar para os pais essa informação? Porque os pais iam questionar, como assim, filha? Você já imaginou, naquela época, que realmente o machismo, né, era evidente, porque os homens eram, né, os que dominadores, as mulheres naquela época, nem naquela época. Eram apedrejadas, exatamente, né? É porque ela era noiva, ela ainda não tinha casado, né? E assim, até um pouco mais para frente, no Império Romano, as mulheres, quando chegavam para conversar, quantos homens tem nesse vilarejo? Ah, tem 10 mil homens. E as mulheres nem eram contabilizadas. Então, uma menina de 16 anos que recebeu essa responsabilidade e que ela teve que ser forte, ela teve que enfrentar, ela quase foi apedrejada, ela tinha um namorado que ia ser um marido, que ele não acreditou no primeiro momento que ela realmente estava falando a verdade. Você já imaginou o psicológico dessa mulher? E detalhe, ela teve que fugir. Ela tem 16 anos. Imagina a autoestima dela. Imagina como que estava a cabeça dela. E por muito menos hoje, a gente fala, eu estou depressiva, eu estou passando por sintomas que não estão me deixando feliz. Então, toda vez que a gente pensa, eu realmente preciso estar nessa intensidade, ou eu posso ter a sabedoria e a força que ela teve com 16 anos, e nós hoje somos muito, eu acho que poucas meninas têm 16 aqui, mas acho que a gente já passou de uma fase de uma fortaleza, buscar isso dentro da mulher. Uma força interior, né, doutora? Que eu acho que hoje é exatamente tudo que a gente conversou em conjunto. Se eu não sei quem eu sou, se eu não tenho uma força interior, preparada para lidar com as adversidades da vida, eu vou me deprimir, porque eu não dou conta de dizer não, eu não dou conta do trabalho, é muita pressão, e aí vai vindo as pressões do dia a dia, e ao invés de eu parar e pedir ajuda, de eu parar e falar não dou conta, porque a mulher também tem esse problema de dizer eu não dou conta, nós queremos dar conta de tudo, e nós não somos perfeitas, Lia, nós não somos super-heróis, né? Isso. E uma coisa importante que a gente não pode deixar de fora, não sei se vocês concordam comigo, nós hoje temos as mídias sociais, onde as pessoas postam que a vida dela é maravilhosa, o casamento é maravilhoso, o filho é lindo, viaja para todo lugar, aí você olha aquilo e fala, e a minha vida?
Então, muitos também dos problemas emocionais, né, tem surgido depressão, ansiedade, porque eu quero a vida do outro. Por que que Deus não me deu o que aquela pessoa tem? Não é? Então você começa, só que você não sabe o que está por trás daquela foto, gente. Não existe vida perfeita, não existe casamento perfeito, existe casamento possível, isso se tiver Deus. Porque sem Deus não existe casamento, vocês concordam com isso? Então, a mídia social veio reforçar essa questão, não é? De que a pessoa tem que ser perfeita, e nós não somos perfeitos, nossa vida não é perfeita, e Deus não requer perfeição de nós. E as pessoas esquecem que muitas vezes ali virou uma ferramenta de trabalho das pessoas. Então eu tenho que postar algo que realmente me bote em outro patamar, para inspirar. Vamos colocar assim, se fossem todas as pessoas que estavam na mídia social saudáveis, seria uma inspiração. Mas como não são todas saudáveis, tem a inspiração e tem o desejo extremo de ter aquilo. E aí vem problemas financeiros, problema no casamento, exigências. Eu exijo que meu marido seja daquela forma, eu exijo que meu filho vista daquela forma, e eu esqueço da individualidade de cada um, né? E até da nossa individualidade. O que fica bom na Bispa Lúcia, o que fica bom na Pastora Carla, é o que não quer dizer que vai ser bom para mim, nem o que ela faz é o que eu gosto de fazer. Ela talvez vá para as férias dela num lugar que eu não iria, mas eu vou aonde eu gosto de estar. E isso vem do autoconhecimento também. Verdade, acho que nós como mulheres, a gente se compara demais, né? Então, assim, a gente olha para a nossa vida, a gente olha para a nossa roupa, a gente já começa, né, em comparações. Ah, mas o filho dela, a minha filha, ela vai fazer 1 aninho mês que vem. E eu levei ela numa aulinha de psicomotricidade e tinha um menininho de 10 meses que já andava. Aí a primeira coisa que passou na minha cabeça, por que minha filha tem 11 meses e não anda ainda? Olha só que loucura, né? E aí a gente vai começando a se comparar, e a gente faz isso muitas vezes inconscientemente, né? Só que aí é onde eu vejo que muitas vezes a gente coloca os pés pelas mãos, porque de tanto se comparar, a gente esquece de quem nós somos. A gente esquece dos nossos limites, a gente se esquece dos nossos sonhos, a gente se esquece da nossa essência, né? E aí vem realmente esses pensamentos de tristeza. E querida, eu quero te falar uma coisa, se existem esses pensamentos de tristeza, comece a colocá-los diante de Deus. Uma coisa que eu aprendi muito na Sara Nossa Terra foi ir para o altar. Leva para o altar. Sabe por quê? Porque quanto mais você alimenta esses pensamentos de tristeza, mais forte eles se tornam. Mas quanto mais eu coloco diante de Deus, quando eu converso sobre isso, quando eu peço a luz, eu falo, Senhor, ilumina esses meus pensamentos, eu não quero mais andar em trevas. A nossa vida ela vai sendo mudada. A doutora Caroline falou sobre Jesus no momento difícil, ele estava no jardim. Então ela fala, né, vocês ouviram, nós precisamos ir para o nosso jardim, não vai ser fácil. O nosso jardim é o altar, gente. Então nós temos um lugar para chorar, para abrir nosso coração, e isso é curativo, já está comprovado pela ciência. A oração, o estar na igreja, receber oração, cura emocionalmente. Bom, agora nós vamos para a nossa última pergunta. A gente está com o nosso horário já um pouco apertado. Depois a gente vai ter a ministração ainda da Bispa Priscila. E eu queria perguntar a última para a doutora Fabiane. Para a harmonia do corpo da mulher, levando em conta hormônios e idade, é necessário que use suplementação? Se sim, como posso verificar suplementos confiáveis e que não sejam tão caros? Vamos lá. Os hormônios, é muito legal falar sobre isso, porque a mulher, ela é hormonalmente, né, ativa. A palavra hormônio, ela é de origem grega, ela chama ormesnios, é geração de energia, movimentação. Einstein foi muito inteligente numa frase que ele falou, que ele coloca: a vida é como andar de bicicleta. Para você se manter em equilíbrio, você precisa estar sempre em movimento. Então, a ação hormonal é o nosso equilíbrio, é o nosso movimento. E ele realmente conduz
o nosso corpo em várias situações dinâmicas, tanto do sistema nervoso central quanto de tudo. Não existe idade para a gente começar a repor ou suplementar o perfil hormonal. Existe a necessidade que a gente sente e que precisa. Hoje eu pego muitas meninas, 16, 12 anos, que a gente já vê uma necessidade porque estão com insônia. A gente já precisa começar a trabalhar um pouco a recuperação da cadeia de melatonina, que é um hormônio super legal e natural produzido por nós mesmos. Então, o hormônio, ele não tem uma idade para começar. E você pode fazer os princípios básicos. Por exemplo, vitamina D, todo mundo acha que é uma vitamina. Pessoal, é um hormônio. E ele faz uma diquinha. Ele faz só uma recodificação de 2.000 genes. Então, não é só para osso, não é só para sol. Hoje ele é tratamento de doenças autoimunes, ele ajuda demais em autismo, esclerose múltipla. Hoje a gente tem muitos casos de recuperação de autismo com grávidas usuárias de vitamina D em doses adequadas. Então a gente diminui em 42% o índice de autismo em grávidas que usaram uma dose um pouquinho maior de vitamina D na gestação. Ômega 3, que a gente encontra na farmácia, é um precursor hormonal e ajuda demais em função cardíaca e cerebral. Então, se a gente também está com ansiedade, está passando por uns sintomas de chateação, tristeza, o ômega é incrível para ajudar a aliviar sintomas também. A TPM também, viu? O ômega serve para tudo, né? E com custo-benefício muito mais baixo. Eu acho que o hormônio ele vai muito mais do que você só suplementar, é você saber como equilibrar ele diante do que você está vivendo. É igual fazer um bolo. A gente pode chamar o melhor confeiteiro, né? Que são os nossos hormônios, eu chamo eles de confeiteiro. Nós temos mais de 50 hormônios no corpo, né? Mas se você não tiver ovos, farinha, leite, que são os seus aminoácidos, vitaminas e óleos minerais, você não consegue fazer um bolo. Então tudo tem que ter um equilíbrio. Então o princípio básico é você sempre buscar um equilíbrio, né? Não, eles só perguntaram, você tem alguma vitamina que você gosta, por exemplo, de farmácia? Um ômega que não seja tão caro? Dá uma sugestão para ela. De farmácia tem o ômega, vitamina D. E eu vou Qual dar a marca? A seria? marca tem. Você sugere? Sugiro. Tem uma marca no Brasil que chama Vitafor. A Vitafor você encontra em vários lugares, Sandal e a da Essential. Acho que talvez alguém já deve ouvir falar. Eles são marcas de ômega muito bom aqui no Brasil. Vitamina D, você pode ter a aquisição em qualquer farmácia. Agora eu vou dar uma diquinha muito legal. A ocitocina é o hormônio que eu mais acho fascinante de todos eles. E ele é o hormônio do amor, do compartilhamento das emoções. Ele age num sistema de compartilhar melhor com quem está ao nosso redor. Então, por tudo que a gente conversou aqui, desde como ser uma super mulher, né, traduzindo, desde como a gente passar por sintomas de ansiedade, depressão, até a gente trazer esse resgate de como melhorar as nossas emoções, buscando mais a nossa essência, a ocitocina, ela é uma chavinha muito legal, porque ela trabalha a serotonina. Ela é um neurotransmissor e você encontra na farmácia. As pessoas acham que é só para amamentação, né? Mas você pode espirrar no nariz durante a semana e você vai tendo uma sensação de bem-estar. Eu sei que é uma delícia. Não abusem, tá? Porque vocês vão sair sorrindo para o mundo aí, né? Muito bom. Bom, espero que vocês tenham gostado. Quantas gostaram? Tiveram boas dicas? Vão levar para esse final de ano aí novas ideias? Quem quer começar 2020 preparada para fazer diferente? Amém? Começar um ano diferente, mudar a maneira de pensar, mudar a maneira de agir, mudar a maneira de se posicionar, né, perante as situações da vida. Isso é o mais importante. Então eu queria agradecer a presença de todas que estiveram com a gente. Obrigada a vocês que compartilharam, né, e estiveram aqui com a gente tendo esse momento. E é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou chamar agora a próxima pastora para dar continuidade. Obrigada, gente. Amo vocês, viu? Vamos continuar com o nosso programa.